Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro CONEC, Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Eu sou a doutora Eliana Lago e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ser profissional em tempos virtuais, desafios e certeza. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o meu slide e a gente vai trazer algumas falas sobre esse ser profissional, né. O que a gente vai ter aqui de diferente. Bem, quando a gente, aborda esse tema, ser profissional em tempos virtuais, eu gostaria que vocês entendessem esse tema como o ser profissional de educação, principalmente, não que seja só o profissional da educação, não, de jeito nenhum. Mas aqui, em alguns momentos, eu vou sim me voltar muito para o professor. Então, quais são nossos desafios e quais são nossas certezas, né? É a segunda vez que eu participo do Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Eu sou odontóloga, eu sou enfermeira, sou bacharel em direito, e eu já fiz pós-doutorado, doutorado, enfim, já me qualifiquei aí bastante e sempre estou em busca de melhorias dentro da profissão. Hoje eu sou professora associada da Universidade Estadual do Maranhão. Dentro dessa instituição, eu fico nos cursos de enfermagem e medicina e também na parte de pós-graduação stricto sensu. Nós temos um programa de pós-graduação em biodiversidade, ambiente e saúde, que é chamado PPG-BAS, e hoje a gente tem mestrado e doutorado. Além disso, eu também faço parte da rede Bionorte da Amazônia Legal, como professora permanente. E me foi dado esse desafio de conversar com vocês sobre ser profissional em tempos virtuais, desafios e certeza. Para isso, eu montei o nosso sumário, onde nós vamos passear desde uma pequena introdução, falando de algumas situações do nosso panorama atual, o impacto da virtualização no mercado de trabalho e esses desafios do profissional em tempos virtuais, além das certezas que nós profissionais temos que ter nesses tempos virtuais. Então, a gente sabe que ser profissional na educação em tempos virtuais é muito desafiador. Por quê? Porque nós estamos vivenciando situações muito multifacetadas, situações amplas. Essas situações, elas vão desde a formação do docente até a própria adaptação desse docente nas instituições superiores, nas instituições de ensino que nós fazemos parte, seja o ensino superior, seja o ensino médio ou o ensino fundamental. Além disso, vale salientar e pontuar a falta de acesso e, principalmente, ainda, a infraestrutura tecnológica, muitas vezes deficiente, que nós temos. Outro ponto que é importante citar são as questões de segurança. Então, hoje a gente tem realmente um perigo dentro do mundo virtual, né? Nós temos as fake news, nós temos também as desigualdades digitais e nós vivenciamos uma crise ética na nossa sociedade. Então, eu sempre gosto do quê? Eu sempre gosto de pontuar que a gente começou realmente a vivenciar de uma forma muito intensa esse ambiente virtual com a pandemia, com a Covid-19. Então, a Covid-19, ela quebrou uma cortina de vidro que a gente tinha na nossa vida e fez com que a gente ficasse diante de situações que talvez anteriormente, não que a gente não tivesse conhecimento, mas talvez não ficassem tão expostas como foi depois da pandemia. Então, no panorama atual, é importante a gente salientar as questões de infraestrutura. Por quê? Porque muitas escolas, elas não possuem infraestrutura adequada. Não possuem computadores, não têm acesso à internet,
ou se tem acesso à internet, a internet muitas vezes não é de qualidade, e isso dificulta o uso pleno do que chamamos de ferramentas digitais. Além disso, é importante a gente falar também o quê? Que área urbana é diferente de área rural. Por mais que em áreas rurais a gente tenha tido melhorias significativas, e a gente precisa reconhecer isso, mas na área urbana, muitas vezes os recursos eles podem ser maiores. Em áreas rurais, a gente tem um acesso muitas vezes limitado, a gente tem uma inexistência de estrutura espacial, quiçá tecnológica. E isso, gente, gera o que nós chamamos de divisão digital. Então, isso gera uma desigualdade educacional e tecnológica sem precedente. Por mais que hoje, e a partir da pandemia, a gente ficou diante de uma necessidade de utilização de redes sociais, de internet de uma forma geral, mas nós fomos pegos de calça curta. Por quê? Porque todo mundo aí tinha internet, eu arrisco dizer que talvez muitas pessoas tivessem sim. Mas como era essa internet? Muitas vezes, gente, eram chips pré-pagos, eram, eu vou colocar não sei quantos reais de crédito, porque nós não utilizávamos a internet de uma forma tão massiva, né, e tão maciça quanto com a pandemia do Covid-19. Então, nós ficamos assim, diante desse acesso insuficiente e mais ainda, falta de capacitação dos professores para utilizar a tecnologia de forma eficaz. Então, foi um desafio enorme. Imaginem vocês que eu tenho certeza, vocês que estão me assistindo, eu tenho certeza que vão ser vai ser um público de várias idades, mas eu não posso jamais dizer que eu não sou do século passado, porque eu nasci em 1900 e alguma coisa, né? Os meus pais nasceram em 1900. Eu não nasci no ano 2000, certo? Então, o que que acontece? Nós vivenciamos o nascer da internet, uma internet cabeada, uma internet discada, uma internet que muitas vezes a gente passava horas e horas e horas e horas para aparecer algum sinal. E hoje a gente tem na palma das nossas mãos uma infinita possibilidade de acesso ao mundo virtual. Mas na pandemia, e eu gosto muito de frisar, esse período, esse recorte temporal, por quê? Porque a pandemia, ela nos mostrou diversas situações, e uma das situações, pessoal, foi o quê? Foi a nossa própria falta de capacitação. Tivemos que nos capacitar em tempo recorde, para ontem. Por quê? Porque estávamos diante da necessidade de não pararmos com as atividades, principalmente as educacionais. Então, junto a isso tudo, a profissão do professor, especificamente, ela apresenta lacunas na formação inicial. Então, existe uma falta de valorização profissional, existe uma sobrecarga de trabalho, existem baixos salários, existe a falta de capacitação em pedagogias de inclusão. Muitas vezes, tudo isso junto à precariedade das condições aonde nós estamos exercendo a nossa profissão de professor. E o interessante é que a saúde mental, ela pede socorro. Nunca nós tivemos no Brasil um aumento tão grande de síndrome de burnout do que ultimamente. Então, eu li uma reportagem que nós tivemos assim 167% de aumento de casos de diagnóstico de síndrome de burnout em trabalhadores. Então, a saúde mental, ela sofre com longas jornadas de trabalho, com acúmulo de tarefas, muitas vezes pouco tempo para a gente planejar as nossas aulas, o nosso conteúdo, a remuneração nós sabemos que muitas vezes é insuficiente. Então, as situações rotineiras e agravadas no período da Covid-19 influenciaram muito a motivação
do educador, de estar em sala de aula, de continuar exercendo a profissão de professor. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas se estafaram? E não podemos deixar de comentar a falta de prestígio social e a falta de valorização profissional. Por quê? Em 2023, a gente teve no Brasil várias pesquisas com relação à educação, e teve uma pesquisa do Todos pela Educação que mostrou que apenas 7% dos docentes consideravam que os professores no Brasil eram tão valorizados como profissões diferentes, de advogados, médicos, engenheiros, dentistas e etc. Então, veja que isso é muito pontual quando a gente fala de falta de prestígio social e valorização profissional. E aqui eu abro um parêntese para contar um caos, né? Porque por mais que a gente não esteja interagindo, mas é sempre bom a gente ouvir uma historinha. Então, eu me lembro muito bem que quando eu comecei, eu sempre gostei de dar aula. Eu sempre fui uma professorinha. Eu dava aula para as minhas bonecas, eu dava aula para as pessoas que trabalhavam na minha casa. Com 7 anos de idade, eu consegui ensinar uma moça que trabalhava na nossa casa, no Rio, eu sou carioca, a assinar o nome dela, porque ela ia casar. Então, ser professor sempre foi a minha essência. Embora eu tenha várias outras formações, entendeu? Mas, assim, eu amo estar nessa posição de ser professor. E aí, o que que acontece? A gente é muito desvalorizado. Por quê? Porque os próprios alunos, eu, por exemplo, que sou da área da saúde, os próprios alunos às vezes chegavam para mim e me perguntavam assim: mas professora, a senhora é só professora, né? A senhora só dá aula, né? Não sabe, não exerce a sua profissão. Eu não, eu exerço sim, eu exerço todas as profissões na medida do possível e continuo dando aula. Então, para eles era muito estranho, parece que ser professor é só aquilo ali. Não, o que que você faz? Você é professor, então você não sabe ser engenheiro, você não é um nutricionista, você não é um educador físico, não, você é professor. Esse é um problema. Segundo problema, e aí já foi dentro da minha família. A minha mãe, ela sempre dizia assim: ah, eu não vejo a hora de você deixar essas faculdades e se dedicar ao consultório, né? Ô, minha filha, tenha fé que as coisas vão melhorar. Então, na cabeça da minha mãezinha, ser professor era assim, alguma coisa tão ruim, que precisava melhorar. Eu precisava de uma melhoria na minha vida e que as coisas iam melhorar e eu ia deixar de ser professora, veja bem. Então, desvalorização, desvalorização. E isso, gente, é muito cultural. Haja visto que na Coreia, nos países asiáticos, no Japão, todos se curvam para um professor. Então, isso é cultural. No nosso país, é meio complicado. Outro ponto que eu quero aqui pontuar é a inadequação docente. O que é a inadequação docente? Eu sou professora de português, mas faltou um professor hoje de geografia na sala de aula. Chama a Eliana. Eliana, dá uma aula de geografia? Sei lá, fala de qualquer coisa, fala aí da inundação dos rios, fala das enchentes. Como se a gente tivesse que estar preparado para essas situações. E muitas vezes isso vem ocorrendo dentro do sistema de ensino do Brasil, a inadequação docente e o próprio absenteísmo. Por quê? Porque quanto menos atrativo é uma carreira, menos estudantes estarão interessados em segui-la. Consequentemente, a gente não tem demanda suprida de componente curricular, de componente específico nas escolas. Obviamente, gente, que eu estou falando de escola, por quê? Porque a gente está falando de educação, porque eu não posso deixar de falar do ensino fundamental e do ensino médio, mas muitos de vocês são ou serão, né, ou estão como professores universitários, assim como eu. A gente sabe que na universidade a gente tem dificuldades, mas a gente sabe também o quê? A gente sabe que essa inadequação docente ela acontece.
Você faz concurso para ser professor de anatomia, mas no final das contas, você dentro de um período, você pega anatomia, você pega fisiologia, você pega saúde mental, você pega e assim vai, né. Então, isso é um sofrimento geral da nossa classe. Qual é o impacto da virtualização no mercado do trabalho? Primeiro, mudança nos processos de trabalho. Com a virtualização, o que que aconteceu com a gente? Nós tivemos um aumento da produtividade inicialmente, porque a gente teve uma maior flexibilidade e também tivemos uma maior eficiência no trabalho remoto. Mas isso cansou. Isso veio com muita cobrança. Por quê? É só você ver que hoje você não tem mais um minuto de silêncio na sua vida, você não tem mais paz. Seu WhatsApp toda hora está ali, alguém está lhe mandando mensagem, e não precisa ser alguém que lhe conhece não. Alguém de algum lugar vai lhe mandar mensagem, então nós estamos todo o tempo sendo cobrados. E uma coisa que é interessante também de falar é que com a virtualização dos processos de trabalho, nós tivemos uma invasão da nossa privacidade. De repente, eu estava na sua casa e de repente o meu aluno estava na minha casa. Como nós sofremos? Como nós tivemos que nos preparar a toque de caixa, para quê? Para a gente ter uma boa internet, para a gente ter um bom computador, para a gente ter a separação perfeita dos familiares e dos acontecimentos de uma rotina doméstica e nossa nossa profissão, e isso gerou um estresse muito grande. Por quê? Porque nós tivemos que ter novas habilidades, nós tivemos que nos adaptar a ferramentas digitais, nós tivemos que nos adaptar à comunicação virtual, e isso não é fácil. Por quê? Porque gerou medo, porque gerou despreparo, principalmente nas pessoas que são mais tímidas, que muitas vezes não se sentem confortáveis falando para um público. Não é todo mundo, gente, que vem diante de uma câmera e que encara isso de boa. Não, não é não. Tem muitas pessoas que não querem aparecer, que não gostam de fotografia. E olha só o que que a Covid trouxe para a gente. Essa necessidade. Então a gente tinha que se adaptar a uma nova rotina, a gente tinha que estabelecer meta, a gente tinha que ter prioridade nos nossos trabalhos remotos, e isso gerou um enorme estresse. Então, essa virtualização aconteceu e acontece, mas é importante a gente também pensar no ônus, porque não foi só bônus. Novos modelos de negócio surgiram? Sim, houve um aumento da demanda de serviços digital, então a gente teve várias empresas que ficaram adotando modelos de trabalho remoto, nós tivemos o surgimento de plataformas online, isso nos gerou um network infinito. Quantas pessoas aí não são inscritas no LinkedIn, né? Então, quantas pessoas, ficaram muito mais presentes nas redes sociais, quantas pessoas não se candidataram em alguns processos de recrutamento e seleção, porque as entrevistas, elas eram realizadas de forma virtual. E isso gerou várias possibilidades, inclusive o que eu chamo de empreendedorismo digital. Houve uma grande oportunidade para a gente criar negócios, negócios próprios, negócios inovadores, então foi uma onda, né, que a gente sempre diz: "Surfa na onda". Então, de repente, era você empreendedor, você que nunca falou em público, você que muitas vezes não gosta de se expor, você estava ali com uma oportunidade na sua mão de criar um canal de matemática, de bioquímica, de biotecnologia, até de educação. Quantas pessoas, de repente, se viram diante dessa possibilidade, devido a esses novos modelos de negócio. Então, tudo isso veio com a virtualização. E aí, junto com isso,
a demanda por profissionais qualificados. Nós tivemos um crescimento de vagas na educação à distância, um aumento de procura por habilidade em tecnologia, então a gente teve que se capacitar, a gente teve necessidade de se adaptar para determinadas competências para o trabalho remoto, de novo, capacitação. A gente teve que ter e desenvolver habilidades de colaboração, de criatividade, precisávamos resolver problemas. A gente, de repente, estava diante de uma sala de aula que não abria as câmeras. Quantos alunos da gente não abriam as câmeras? Por quê? Por que será que eles não abriam as câmeras? Será que é porque eles não estavam assistindo a aula? Será que porque eles não tinham interesse? Ou será que era porque eles estavam em ambientes que eles não queriam que ninguém soubesse como era a vida deles, como era a casa deles, como é que eles estavam? Até nós mesmos, né, pessoal? Nós também sofremos tudo isso. Então, tudo isso gerou uma pressão muito grande, muito grande. Ali não era mais hard skills, não era mais o que eu coloquei no meu currículo. Ali não era mais a minha aptidão técnica, minhas certificações, aquilo que eu conto. Quantos congressos, quantos certificados, quantos cursos, quantas especializações? Não. Ali era o que eu não colocava no currículo. Quais eram as minhas aptidões mentais, emocionais, quais eram as qualidades, os soft skills. Então, ficamos diante dessa demanda. E tivemos que nos adaptar a novas tecnologias. Então, domínio de ferramentas digitais, essas plataformas, assim como a necessidade de adquirir novos conhecimentos tecnológicos, e isso é um aprendizado contínuo, gerou estresse, gerou pressão, gera pressão. Por isso, a gente fala em quê? Em flexibilidade, adaptabilidade e aprendizado. E aí, tudo isso seria essa palavrinha que muitos utilizam, que é a resiliência. É uma capacidade de você se adaptar a mudanças e, no caso, estamos falando de mudanças de ambiente de trabalho. O que aconteceu com a gente? A gente teve que se padronizar. Então, rapidamente, as nossas instituições nos treinaram. Ó, você vai para a plataforma tal, você tem que aprender a fazer gamificação, porque os alunos gostam, você tem que aprender a fazer um dashboard, você tem que aprender a utilizar novas plataformas digitais, colaborativas, que os alunos podem vir a construir, e assim foi. Então, acabou que a gente, de certo modo, ficou padronizado. A gente tinha que saber tudo aquilo ali. E quais são esses desafios do profissional em tempos virtuais? Praticamente tudo que eu venho comentando, eu considero sim que foi já desafio. Mas a gente vai te falar que existem muitos outros. Por exemplo, uma pesquisa da Nova Escola, ela mostrou que os principais desafios enfrentados pelos docentes no dia a dia, eles vão desde o desinteresse dos estudantes pela sala, pela aula. Graças a Deus agora, né, a gente tem uma proibição, certo, da utilização de celulares dentro das escolas de ensino fundamental e médio, e eu acho que isso, veio realmente como uma necessidade muito importante e que deve ser obedecida. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, ele não aguenta a enxurrada de informação que a gente sofre todo segundo da nossa existência. Hoje nós somos pessoas adoecidas muitas vezes, por quê? Porque nós não conseguimos mais silenciarmos, nem internamente, nem externamente. Então, com essa possibilidade de toda hora você estar recebendo informações com várias telas abertas, você tem uma TV, você tem um tablet, você tem um computador, o teu filho está do lado, o outro filho está do lado com o tablet, a pessoa que trabalha com você, se você tiver numa repartição, todo mundo está no computador, e fora o WhatsApp toda hora, e Instagram, e não sei o quê. Imagina, pessoal, isso gera realmente
desinteresse em sala de aula. Salas de aula, muitas vezes, não possuem equipamentos, salas de aula não possuem tecnologia. Hoje a gente, lida também com uma grande dificuldade, que são os nossos alunos com deficiência, e nós não estamos ainda preparados para recebê-los, nem a rede está preparada. A gente fala muito em inclusão social, mas a gente sabe que não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Então, é um aprendizado contínuo e é um caminhar. Essa inclusão social, ela vem acontecendo, mas a gente sabe que ainda é bastante deficiente. E aí a gente tem a indisciplina dos estudantes, aquele TOD, né, transtorno obsessivo desafiador dentro da sala de aula. A gente tem pessoas muitas vezes deprimidas, alunos ansiosos, professores ansiosos com síndrome do pânico, professores muitas vezes cansados, abalados por tantas situações nas nossas vidas. E isso vai o quê? Vai mostrando uma defasagem, tanto na nossa qualificação e na nossa saúde mental, como na própria aprendizagem dos alunos. Existe uma necessidade, e isso é um desafio, de autodesenvolvimento contínuo. Então, a gente sempre tem que estar se adaptando a novas tecnologias, porque a gente precisa se aprimorar nessa eficiência do trabalho remoto, né? Nós precisamos também desenvolver competências comportamentais, e aí eu tenho que saber ser líder, eu tenho que ser motivador, eu tenho que trabalhar em equipe, eu tenho que ter equilíbrio emocional, eu tenho que ser criativa, eu tenho que ter adaptabilidade, boa comunicação, tenho que saber fazer negociação, tenho que ser ética, tenho que ser empática e prudente e tenho que estar sempre me adiantando. Então eu tenho que desenvolver competências, eu tenho que buscar um aprendizado contínuo, e isso, pessoal, é desafiador. É desafiador, sim. Por isso, outro desafio que a gente vai citar é o domínio das ferramentas digitais, porque hoje a gente tem que ter proficiência em plataformas de videoconferência, de aplicativos de produtividade, tem que ter habilidade para utilizar o Google, o Workspace, o Canvas. A gente tem que saber trabalhar nas plataformas Meet, Teams, Zoom, essa mesma agora que eu estou utilizando, que é o YouTube, a gente tem o StreamYard, e tem o WhatsApp, e tem o Instagram, e a gente pode fazer transmissão ao vivo, e pode fazer live. Precisamos dominar essas ferramentas. E cada dia que passa, a gente tem novas e novas ferramentas. Essa capacidade de adaptação é um desafio. Por quê? Porque a gente tem que ser flexível, a gente tem que ser resiliente e a gente tem que ter um aprendizado contínuo. Então, essa resiliência, ela está muito bem representada aí nessa figura. A gente tem um solo infértil, difícil, mas a gente tem uma plantinha florescendo. Então, resiliência faz com que a gente mantenha a nossa produtividade, o bem-estar mental no trabalho virtual. A gente precisa ser flexível para a gente rapidamente se capacitar e a gente se adaptar rapidamente a mudanças. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas consigam. Então, isso é um desafio, sim, porque a gente tem necessidade do aprendizado contínuo para a gente acompanhar essas transformações tecnológicas, mas ninguém disse que isso é tranquilo. Então, isso é desafiador. E a habilidade de gestão de tempo é um desafio, gente. Por quê? Porque muitas vezes você procrastina, você não consegue resolver seus problemas porque você não estabelece a rotina, você não prioriza a tarefa, você não utiliza ferramentas de produtividade, e a gente precisa fazer isso hoje. Então eu tenho que identificar, eu tenho que focar quais são as atividades mais importantes, eu tenho que aproveitar os aplicativos, as técnicas que a gente tem, eu tenho que criar hábito para que eu consiga aumentar minha produtividade, eu tenho que separar. Nesses quadros que eu coloquei aqui, tem assim: agende, faça agora, elimine, delegue. Então a gente tem que estar
organizado para que a gente consiga priorizar as tarefas. A gente sabe o que que é urgente e importante, o que que é importante e não urgente, o que que não é importante e é urgente, e o que é não urgente e não importante. Então, é um desafio a gente conseguir essa habilidade de gestão de tempo. E a inteligência artificial, será que existirá realmente um controle para a utilização das IAs? Será que vai existir um limite, gente? E a legislação, ela vai dar conta disso? Vocês sabem que dentro da área jurídica a gente está aquém, mas não é pouco não, é muito, de toda essa, transformação tecnológica que a gente está vivenciando, certo? Quando chega alguma regulamentação, alguma lei, ó, o estrago já foi feito, há muito. Então, a inteligência artificial agora mesmo eu estava antes de começar a gravar para vocês aqui, eu estava vendo a novidade. A inteligência artificial agora, ela já cria um podcast e ela já cria 2 pessoas sobre um assunto, conversando e debatendo, com vozes emocionadas, com suspiros, com sussurros, com interjeições, com indagações, só não tem a pessoa. Mas você faz um podcast só para ouvir e ela já faz isso. Acabou de sair, fresquinho aí. E fora outras coisas que a gente tem também, que é um desafio, a gente saber trabalhar com a inteligência artificial. E as certezas, gente? Falamos tanto de desafio, não é possível, né, que a gente não tenha nenhuma certeza, a gente tem sim. As certezas do profissional em ambientes, virtuais, elas vão desde a expansão de redes de contato, porque com a virtualização, o network ficou infinito. Então eu posso usar a plataforma digital para eu ampliar minha rede profissional de contato, eu posso participar de eventos virtuais, eu tenho participado de cursos online, eu já perdi as contas de quantos cursos online eu já pude fazer. Agora mesmo nós estamos aqui online. Vocês estão participando desse tão importante e inovador Congresso Nacional de Educação. E isso não seria possível se a gente não tivesse aqui utilizando a tecnologia. Então, o Terceiro Conec é um exemplo dessa expansão de rede e a gente tem a possibilidade também, a certeza de que hoje a gente pode participar de grupos ativos nas redes, fóruns relevantes da nossa área de atuação. Isso é muito importante. Certeza de que eu tenho acesso a treinamentos online, cursos online, inúmeras ofertas de cursos em diversas plataformas, inclusive gratuito, flexibilidade de horário, eu tenho possibilidade de estudar no meu ritmo, e eu sou muito suspeita para falar isso, porque eu sou uma apaixonada pela possibilidade da educação digital. Eu acho que o digital ele chega onde talvez eu não conseguisse chegar. Na pandemia, eu participei de congressos que eu não poderia, gente, economicamente falando, participar, por questões financeiras, por questões de deslocamento. Muitas vezes a gente deixava de ir para determinados eventos, por quê? Porque era passagem, era inscrição, era alimentação, era hospedagem, era o transporte, e hoje a gente tem isso na palma da nossa mão. Então, essa flexibilidade para mim é fantástica. E outra coisa que eu gosto muito é que, por exemplo, eu estou aqui falando para você. Por mais que milhares de pessoas estejam assistindo a minha palestra, mas eu estou falando para você, você entende isso? Eu acho isso muito fantástico, porque é como se eu estivesse dando aula só para você, você não tem ninguém ali do lado me atrapalhando, eu espero, né, mas eu não tenho ninguém também aqui, eu não tenho ninguém me atrapalhando, então veja que isso é muito, individual, sabe, isso é muito, assim, maravilhoso. Eu estou na sua casa ou eu estou na sua sala de aula e eu estou ali para você. Então você tem um professor para você, eu acho isso muito fantástico. E
Obviamente que é uma certeza essa necessidade da gente aprimorar as nossas competências. A gente precisa realmente de novas habilidades, porque o mercado exige. Exigir investimento em educação continuada. Então, esse aprimoramento de habilidade digital, ele veio para ficar, isso é uma certeza. É certeza que a gente vai participar de curso online, é certeza que a gente vai participar de treinamento, é necessidade e certeza que a gente tem que obter as certificações, né, de tudo que a gente tiver participando, e a gente precisa acompanhar essas tendências e inovações no mercado do trabalho virtual. Então, existe uma necessidade de fortalecimento da nossa presença online, e aí é interessante que sempre a gente tenha a certeza de que hoje a gente precisa construir um perfil online. Esse perfil tem que ser atrativo. Você precisa criar uma marca pessoal com conteúdo relevante, obviamente, se você quiser, mas é importante você se engajar em redes profissionais, é importante também você aprimorar suas competências nas ferramentas digitais, e aqui eu exemplifico com as nossas próprias redes. Então, quem não tem hoje Instagram? A gente utiliza o Instagram, eu utilizei muito o Instagram na pandemia para transmissão, em tempo real, para lives e etcétera. Eu criei um canal, não foi na pandemia, mas esse canal eu coloquei aqui para vocês, ele foi criado em 2014, e eu já estava muito envolvida com essa realidade virtual, então, eh, nessa época eu tinha diversos alunos que apresentavam muitas dificuldades em memorização de termos anatômicos. Uma das disciplinas que eu leciono é anatomia. E um dia eu estava na sala de aula e toda hora o aluno chegava para mim e dizia: "Professora, isso aqui, esse farame aqui, professora". Aí eu disse: "Gente, espera aí, eu vou mostrar tudo que tem aqui no crânio, venham para cá". E aí um aluno com celular começou a gravar e me deu um start: "Gente, eu vou gravar meus vídeos". Vou gravar meus vídeos, vou pegar as peças anatômicas artificiais e vou fazer várias aulas. E olha só, isso foi em 2014, eu tenho 9,57 mil inscritos, eu não trabalho nesse canal, há muito tempo que eu não boto alguma coisa, talvez essa palestra ela vá, assim como a do ano passado, eu vou colocar aqui no meu canal no YouTube, mas eu tive já 946.826 visualizações. Pessoal, 1.000.000 aproximadamente de pessoas acessaram o meu canal. E isso é uma certeza de que não há um limite, não há limite. Essa que é a real. Então a gente precisa é desafiador, a gente ser um profissional em tempos virtuais, mas a gente precisa sim ter a certeza de que o virtual, ele veio para ficar. Eu não imagino mais um retrocesso. Vivemos uma crise ética na sociedade e, assim, a gente tem hoje insegurança nas relações, insegurança real, insegurança virtual, insegurança na sala de aula, insegurança das instituições, mas isso tudo é porque, como diz o professor Sérgio Cortella, cada um hoje tem seu próprio palanque. O que que acontecia algum tempo atrás? Você ia no centro de qualquer cidade, tinha uma pessoa em cima do banquinho, às vezes com uma bíblia na mão, às vezes, fazendo propaganda, ou falando alguma coisa sobre movimento, sobre qualquer coisa. Hoje não. Hoje cada um tem seu banquinho, cada um tem seu palanque. Então, hoje todo mundo, infelizmente, eu acho até, perdeu a noção de vários valores. E aí, em cima de um palanque, a gente tem, muitas vezes, as situações, em crise de ética social que a gente está vivenciando. Mas jamais a gente pode esquecer quem a gente é, o que nos faz feliz, qual é o meu real valor enquanto pessoa, enquanto ser humano, quais são os nossos reais valores, o que que eu priorizo, o que que eu prezo, o que que eu preciso ensinar para as novas gerações e o que realmente importa, né. Por quê?
porque tudo isso, gente, nos faz continuar, tá. Então, eu finalizo aqui essa palestra falando para vocês que sim, nós temos desafios, nós temos certezas, mas nós da educação, nós somos a resistência, e a gente não pode parar. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. A gente aceita críticas de uma forma, construtiva, a gente aceita comentários com muita gratidão e que vocês tenham um excelente conec, aproveitem, aproveitem e tenham a certeza de que é tudo isso mesmo que nos faz continuar. Obrigada.